Todo mundo que eu conheço adora maratonar os episódios incríveis da Peppa Pig. Mas já reparou que tem várias coisas nesse universo da porquinha cor-de-rosa que simplesmente não fazem o menor sentido? Amigos ou inimigos? Para começar, vamos falar da convivência entre os animais no mundo da Peppa. Parece tudo normal, né? Os bichos vivem como humanos. Têm empregos, vão à escola, passeiam com os amigos. Mas algumas interações levantam dúvidas. Será que todos realmente se dão tão bem assim? No episódio do zoológico, por exemplo, a Madame Gazela, que sempre parece confiante e tranquila, leva um baita susto quando um leão, o guarda do zoológico, aparece para recebê-los. Dá uma olhada na expressão de pânico dela. Se a convivência entre espécies fosse tão harmoniosa, por que ela se assustou desse jeito? E não para por aí. Quando ela finalmente tenta relaxar, surge uma nova personagem, a Senhora Crocodilo, saindo direto da água. E, adivinha, outro susto para conta da pobre gazela. Além disso, há uma cena em que as crianças estão animadas para ver mais atrações no zoológico. A Peppa aponta para uma girafa, achando que é parte do passeio, mas na verdade, é só mais um funcionário do lugar. E o filho dele, Gerald, está na excursão junto com a turma da Peppa. Como assim? Isso é confuso demais. Essa é apenas a primeira das 13 coisas que não fazem sentido em Peppa Pig que vamos te mostrar agora. Vamos explorar juntos essas curiosidades e você vai perceber como esse mundo é, no mínimo, estranho. Mais uma vez, bem-vindo ao mundo da Peppa Pig! Ausência de humanos. Aproveitando que falamos de convivência, tem algo ainda mais intrigante no universo de Peppa, que na verdade é o maior mistério da série. Afinal, onde estão os seres humanos no universo da porquinha cor-de-rosa? Sim, a gente sabe que alguns aparecem com certa frequência, como é o caso da Rainha da Inglaterra, do Pirata e do Papai Noel, que apesar de ser uma figura mágica, também é humano. Mas cadê o resto da humanidade? Onde estão os outros bilhões de humanos do planeta Terra? O que nos leva a teorias, como a de que é possível que os humanos simplesmente desapareceram, deixando o mundo para os animais que evoluíram e ficaram mais inteligentes, adquirindo comportamentos humanos. Ou quem sabe, talvez tenha rolado uma revolução onde os bichos decidiram expulsar os humanos daquele país. E agora eles moram em um outro lugar que ainda não sabemos qual é. Ou pior, será que os humanos foram eliminados? E quando eu falo eliminados, tenho certeza que você entendeu muito bem o que eu disse. Bom, a gente sabe que a Peppa e sua família não fariam isso, né? Mas esse mistério com certeza continua no ar. Super Batata! Agora, vamos falar do personagem mais querido desse universo maluco, o Super Batata. Ele é o herói da Peppa e dos seus amiguinhos, e todos adoram o programa dele. Isso é fato! Inclusive, a mensagem principal do Super Batata é incentivar as crianças a comerem frutas e vegetais. Frutas e vegetais nos mantêm vivos. Lembrem-se de comer sempre eles. Ótima recomendação, né? Só que tem um problema. O próprio Super Batata é um legume falante. No mundo da Peppa, onde vegetais têm vida própria, fica meio confuso entender se as crianças devem comer os legumes, como a batata, ou ser amigas deles. No espetáculo musical do personagem, por exemplo, aparece uma cenoura animada. Então, se pararmos para pensar bem, será que isso significa que quando o Senhor Batata come vegetais, de certa forma, ele está praticando canibalismo nesse universo? Não faz sentido nenhum! Terremotos. E agora vamos falar de algo que é, no mínimo, engraçado e ao mesmo tempo muito esquisito: os tremores que aparecem na série. Já reparou que, quando o Papai Pig caminha, o chão parece tremer como se estivesse rolando um pequeno terremoto? É bem aleatório, né? E o mais curioso é que ninguém da série nunca mencionou nada sobre isso, como se fosse algo totalmente normal. Alguém avisa a Peppa e a família dela que isso não faz sentido nenhum. E fica ainda mais bizarro porque não é como se ele fosse tão maior ou mais pesado que os outros personagens. Porque só ele causa esses tremores. Um mistério sem explicação até hoje. E olha que isso é só o começo. Ainda tem muita coisa no mundo da Peppa que vai deixar você de boca aberta. Continua com a gente para descobrir mais mistérios. Se você também adora a Peppa e tá achando esse vídeo divertido, comenta rosa aqui embaixo, em homenagem à nossa querida porquinha. Presídio. E por falar em mistérios, o episódio do zoológico levanta muitas questões. Já sabemos que os animais no universo da Peppa vivem como humanos
têm empregos, casas e até estudam. Então, como faz sentido eles visitarem um zoológico? Nesse episódio, a Madame Gazela organiza um passeio com os alunos e o destino é justamente um lugar onde outros animais estão presos em cativeiro. Isso não parece muito certo, né? Será que os animais do zoológico são considerados inferiores ou vivem algum tipo de punição nesse universo? Ou quem sabe, eles simplesmente não têm os mesmos direitos que os outros bichos? É tudo muito estranho e no mínimo desconfortável pensar nisso. Mesmos corpos. Falando em Papai Pig, é impossível não reparar que ele tem o corpo bem parecido com o de outros adultos da cidade. Dá até para pensar que os animadores ficaram com preguiça e só copiaram e colaram o mesmo modelo de corpo para todos os personagens adultos masculinos, mudando só detalhes como roupas ou acessórios. Mas isso só faz com que o mistério dos terremotos fique ainda mais sem explicação. Se todos os pais da série são praticamente do mesmo tamanho, por que apenas o Papai Pig faz o chão tremer quando anda? O que será que ele comeu no café da manhã? Fica aí a dúvida. Modo de agir. E por falar em comportamento estranho, vamos voltar a um dos mistérios mais curiosos dessa série: o jeito como alguns animais se comportam. Alguns são tão parecidos com humanos que a gente até esquece que eles são bichos, mas outros têm atitudes completamente selvagens. Dá pra entender? Olha só os funcionários do zoológico como exemplo. Tem um leão que ruge só de ver a Madame Gazela e um crocodilo que deveria estar trabalhando, mas prefere ficar no rio. E não para por aí. O Senhor Raposa, por exemplo, vive aprontando com aquele jeitão misterioso dele. E fica bem óbvio que foi ele quem quase devorou as galinhas do galinheiro do Vovô Pig. E mesmo que a Peppa e o George não tenham percebido, a gente sabe que o vovô está de olho nele. Porque confiar nesse vizinho? Impossível! Totalmente estranho, não é mesmo? Lágrimas. Agora, um detalhe que é engraçado, mas também deixa a gente com várias perguntas. O jeito como os personagens choram. Sempre que alguém fica triste, é aquele momento meio dramático. Mas o que chama a atenção de verdade é como as lágrimas deles não caem para baixo, mas vão para cima. Isso mesmo, para cima! Parece até que eles têm irrigadores de jardim no lugar dos olhos. Um exemplo disso acontece no episódio em que o George e o Richard Coelho estão brincando, mas acabam brigando e começam a chorar. É tão esquisito que você fica pensando, será que a gravidade na cidade da Peppa funciona diferente? Nada nesse universo faz sentido. Mamãe Pig. E agora vamos falar sobre a sempre bondosa e presente Mamãe Pig. Apesar de todos os personagens serem desenhados como animais, a Mamãe Pig tem algumas características que deixam o público confuso. Pelo menos, nos deixam um pouco curiosos. Enquanto outros personagens, como a Madame Gazela e o Senhor Touro, têm chifres ou outros traços bem típicos de animais, o corpo da Mamãe Pig é incrivelmente humano. Isso fica ainda mais evidente quando ela está usando roupas mais confortáveis, como um biquíni. Dá pra notar que o design dela é muito mais humanoide do que o de uma porquinha tradicional. Isso foi feito de propósito ou é só uma coincidência? De qualquer forma, é um detalhe que faz a gente levantar as sobrancelhas. Agora, para quem é realmente fã da Peppa, é só clicar no botão de inscrição que está aparecendo para você agora e entra para o nosso time de fãs da Peppa. Casas no subsolo. Começando por uma curiosidade sobre a família Coelho. Você sabia que eles vivem debaixo da terra? Sim, enquanto os outros personagens moram em montanhas, com vistas incríveis e que protegem contra enchentes, os coelhos decidiram cavar suas tocas no subsolo. Isso tem consequências, como o pequeno Richard Coelho, que tem medo de escadas. Dá para acreditar? Sério, é algo tão peculiar que me faz pensar que essa família precisa explorar mais o mundo lá fora. Quem sabe eles não se animam em subir umas montanhas. Mesmo nome! Outra coisa super engraçada no universo de Peppa Pig são os nomes dos personagens. Já reparou que os nomes deles geralmente combinam com sua espécie? Tipo, Senhor Touro, Suzy Ovelha, Senhorita Coelha e por aí vai. Mas aí entra uma das maiores coincidências. Quando a família Pig conhece a Mademoiselle Lapin, amiga francesa deles, surge uma baita curiosidade. O nome dela traduzido significa Senhorita Coelho, ou seja, parece que até em outros países a lógica dos nomes segue firme e forte. Será que alguém explicou isso para a Senhorita Coelha original? Senhorita Coelha. Falando nela,
A senhorita Coelha é, sem dúvidas, uma das personagens mais multitarefas da série. Ela faz praticamente de tudo que possamos imaginar. A personagem trabalha no supermercado, na sorveteria, dirige ônibus, ajuda na biblioteca e, depois de tudo isso, ainda sobra tempo para pilotar helicópteros. Ela parece muito com o Larry de O Incrível Mundo de Gumball, que tem tantos empregos que chega a surtar em um episódio. Será que a senhorita Coelha está a um passo de ter sua própria crise existencial? Tomara que não! Afinal, se ela parar de trabalhar, provavelmente a cidade da Peppa vai parar de funcionar. Senhor Touro, agora vamos falar de mistério? O Senhor Touro é conhecido por ser o faz-tudo da cidade, mas tem algo curioso nele. Ele vive aparecendo na escola, só que ele não tem filhos. Em algumas cenas, ele está por lá consertando alguma coisa, mas há quem diga que o verdadeiro motivo é outro. Lembra da Madame Gazela? Pois é, há boatos de que eles tiveram um romance no passado. Porém, como já sabemos, isso é história antiga, porque o Senhor Touro se casou no filme lançado em 2024. Esse desenrolar foi inesperado, né? Eu simplesmente amo descobrir esses detalhes curiosos em Peppa Pig. Cada mistério deixa a série ainda mais divertida, não acha? E se você também curte essas revelações incríveis, tem 2 vídeos aqui embaixo que escolhemos especialmente para você. É só clicar no que achar mais interessante e continuar se divertindo com a gente. Valeu por assistir e bom vídeo!